Capítulo 5. Grande mestre? Professor? Quando? Ao menos um mestre dos espíritos. Se desculpou com ele. A vaidade do velho Jack recebeu um grande impulso e ele rapidamente balançou ambas as mãos, dizendo: Não se desculpe. Não se desculpe. Também é nossa culpa. Grande mestre. Eu irei deixar essa criança aos seus cuidados. Tan-san, siga o grande mestre para dentro, certo? Mas você deve ser obediente. Tan-san assentiu, mas não abriu sua boca. Anteriormente, quando esse grande mestre à sua frente parou o porteiro de atacá-lo. Sua mão esquerda já havia se levantado e a luva de dardos para segurança já estava preparada. Se esse grande mestre à sua frente tivesse falado um segundo mais tarde, talvez a garganta do porteiro poderia ter recebido uma pequena seta. Princípios gerais do registro dos misteriosos tesouros do céu da seita Tang. Terceiro item. Determine se o oponente é um inimigo. Se eles forem, então mire para matar. Se não, então mostre misericórdia. De outra forma, você apenas aumenta suas preocupações. Para Tan-san parecia que o porteiro em relação a Jack estava golpeando um homem velho. Em adição à sua descortesia, isso já era o suficiente para mirar para matar. Ao mesmo tempo, ele estava absolutamente confiante que, incluindo o velho Jack, não havia ninguém ali que conseguiria detectá-lo usando a luva de dardos. Sem evidências. Quem poderia dizer que ele o matara? A silenciosa luva de dardos da seita Tang atirava tão rápido que só deixaria sombras, e como esse porteiro com essas capacidades precárias poderia desviar? Apenas após advertir Tang-san várias vezes, o velho Jack só se foi. O grande mestre friamente olhou para o porteiro. Essa é a primeira vez e também a última. Se houver uma segunda ofensa, você não precisa permanecer aqui. Sua voz rouca era calma, mas passava um sentimento que deixava impossível de refutar. O porteiro irrompeu em suor frio. Ele rapidamente ecoou repetidamente o acordo e saiu do caminho, dando um passo para o lado. O grande mestre abaixou sua cabeça para olhar para Tang-san. Em seu rosto emergiu um leve sorriso, como se seus músculos faciais estivessem rígidos. O sorriso tinha uma aparência que a maioria das pessoas não se atreveria a cumprimentar. Levando Tang-san pela mão, ele disse: Estamos entrando. A mão do grande mestre era suave e seca. Seu aperto era muito confortável, imperceptivelmente trazendo a Tang-san um pouco de confiança. Guiado por ele, Tang-san finalmente entrou na academia. Professor. Obrigado. Tang-san disse ao grande mestre. Professor? Eu não sou um professor da academia. O grande mestre virou sua cabeça para olhar para Tang-san, falando friamente. Não é um professor? Mas você não acabou de falar em nome da academia? O grande mestre balançou sua cabeça. Durante todo esse dia ele não tinha sido nada mais do que excepcionalmente paciente, novamente deixando escapar um traço desse desagradável sorriso. Quem disse que é preciso ser um professor da academia para representar a academia? Tan-san disse com a súbita realização. Eu entendo. Você é um diretor da academia. Ou um líder. Certo. O grande mestre não pode evitar rir. E disse. Para uma criança de 6 anos de idade. Você é bem inteligente. Porém você ainda está errado. Tang-san certamente disse. Então o que você é? O grande mestre disse.
Eu sou apenas um residente temporário desse lugar. Isso é tudo. Você e os outros me chamam similarmente de Grande Mestre. Certo. Todo mundo me chama assim. Já é assim há tanto tempo que eu até já esqueci meu nome. No certificado do Hall dos Espíritos estava escrito que você se chama Tang San. Certo. Tang San. Você deve entender que o significado de grande mestre e professor são completamente diferentes e no futuro você não deve me chamar da forma errada. A menos que... Dizendo isso, suas palavras desaceleraram. Em seus olhos brilhava uma luz ardente. A menos que você genuinamente esteja disposto a me tornar seu professor. Você quer me ensinar cultivação espiritual? Tang San perguntou. Grande mestre interrompeu seus passos. De pé calmamente de frente para Tang San. Você está disposto a aceitar isso? Tang San naturalmente também parou. Levantando sua cabeça para olhar para o grande mestre à sua frente. Agora observando de perto. Novamente olhando de cima a baixo. Ele descobriu que a boca do grande mestre era um pouco grande e seus lábios também eram grossos. Ele não abriu sua boca. Tanto incapaz de responder quanto de não responder. Grande mestre viu ambos os olhos de Tang San encararem sem expressão e aquele sorriso rígido mais uma vez emergiu. Bom. Você realmente é uma criança inteligente. Não falar havia um segundo significado. Primeiro, não ser impaciente para recusar. Para assim não ofender o grande mestre. Segundo, para usar essa ação para inquirir ao grande mestre. Por que ele deveria reconhecê-lo como seu mestre? Grande mestre, assemelhando-se ao velho Jack, estendeu sua mão para afagar a cabeça de Tang San. Naturalmente talentoso e ainda tão inteligente. Parece que eu também devo tentar persistentemente de novo. Como dizer? Você também é o terceiro a possuir espíritos gêmeos nesses últimos 100 anos. Ouvindo as palavras do grande mestre, Tang San ficou grandemente assustado. Seu olhar para o grande mestre de repente mudou. Ele discretamente já havia levantado seu pulso esquerdo. Em seus olhos um imprevisível olhar surpreso. O grande mestre calma e tranquilamente olhou para ele. Sorrindo, ele disse: Você não quer saber como eu consegui descobrir tão rapidamente que você tem espíritos gêmeos? Falando, ele abriu o certificado em suas mãos que ele havia recebido do velho Jack. É precisamente por causa desse certificado. Talvez outra pessoa olhando não encontraria falha. Mas se eu também não vesse isso, então eu não poderia ser chamado grande mestre. Eu tenho investigado 647 pessoas com espírito grama azul prateada. Entre eles há 16 com poder espiritual. Então a probabilidade é menor que 3 em cada 100. E mesmo essas 16 pessoas possuindo poder espiritual não têm habilidade de poder espiritual excedendo o primeiro nível e ainda assim você tem máximo poder espiritual inato no 10º nível. De acordo com minha pesquisa no primeiro das 10 competências espirituais do grande núcleo, a quantidade de poder espiritual inato tem relação direta com a qualidade do espírito. Grama azul prateada é obviamente incapaz de corresponder. Portanto, eu posso concluir que você ainda deve ter outro espírito e também que esse é um espírito extraordinariamente poderoso. A expressão nos olhos de Tang San gradualmente se acalmou e ele argumentou: Tudo pode ter exceções. Por que eu não poderia ser um caso especial? Grande mestre assentiu seriamente e disse: Está certo. Tudo tem exceções. Mas seu espírito é grama azul prateada. Assim você claramente não é essa exceção. Nos últimos 100 anos no Império Céu-Dou e no Império Estrela-Lua, embora espíritos gêmeos tenham aparecido apenas 2 vezes,
Máximo poder espiritual inato apareceu 19 vezes. Eu cuidadosamente estudei cada um desses espíritos e nenhum deles não era formidável. O mais novo agora já alcançou o nível de um grão-mestre espiritual. Além dos 14 que herdaram espíritos formidáveis pela linhagem sanguínea do clã. Há 5 exceções. Eles não vieram de uma família privilegiada, mas também possuíam máximo poder espiritual inato. E esse tipo de existência inesperada são exatamente espíritos variantes. Com base nos meus muitos anos de pesquisa em espíritos variantes, nunca houve nenhum tipo de espírito com grama azul prateada produzindo uma variação. E seu espírito grama azul prateada também é grama azul prateada comum. Portanto, eu estou completamente confiante de que meu julgamento está correto. Espíritos variantes. O que é isso? Tang San perguntou. Grande mestre pacientemente explicou. Eu antes mencionei as condições de como espíritos são herdados. O espírito de uma pessoa tem relação direta com os espíritos de seus pais e sob circunstâncias normais o espírito é herdado ou do pai ou da mãe. Esse é o padrão de hereditariedade espiritual familiar. Entre eles existem algumas poucas exceções e isso é o que é chamado espíritos variantes. A mesma origem dos espíritos dos pais. Mas por haver certa variação entre os espíritos do pai e da mãe, herdar um ou outro espírito pode produzir uma variação, criando um novo tipo de espírito. Espíritos variantes podem ter uma variação formidável e até mesmo aparecer com máximo poder espiritual inato. Mas a esmagadora maioria dos espíritos variantes apenas se torna pequenos e fracos. Espíritos variantes são como o resultado de endogamia sobrescrito uma. A possibilidade de retardo é bem grande. Mas também há a possibilidade de produzir um sábio excepcional. Tang San assentiu e de repente deu um passo para trás, aumentando a distância entre ele e o grande mestre. Imediatamente depois, ele se ajoelhou e respeitosamente se prostrou 3 vezes em direção ao grande mestre. Dessa vez, era a vez do grande mestre ficar surpreso. O que você está fazendo? Professor, Tang San respeitosamente chamou. Por favor, me aceite como seu estudante. Grande mestre deu um sorriso bem satisfeito, parando para levantar Tang San. Menino bobo. Por que se prostras para formalmente se tornar um pupilo? Você não sabe que isso é apenas cortesia quando reconhecendo o imperador ou os pais? Você só precisa se curvar para isso. Os costumes do continente Douluo não eram com certeza os mesmos das circunstâncias da primeira vida de Tang San. Mas Tang San certamente não pensava que sua cortesia era excessiva e solenemente disse: um professor por um dia é um pai para a vida. Você deve receber minha prostração. Os ensinamentos de cortesia da seita Tele eram extremamente severos. Tendo recebido esse tipo de educação quando originalmente crescendo, isso havia muito tempo sido marcado profundamente no coração de Tang San. Grande mestre estava comovido e olhou para Tang San. Professor por um dia. Pai para a vida. Bom. Bom. Isso parece que, como eu esperava, eu não escolhi errado. O que é chamado uma pequena pista revela a tendência geral. Os detalhes determinam o sucesso ou a falha. Mesmo que esse par de mestre e aprendiz não tivessem se conhecido há muito tempo. Mas o grande mestre já tinha um não pequeno entendimento dessa criança em frente aos seus olhos. Vamos. Eu irei levá-lo para reportar no escritório do diretor. Grande mestre novamente pegou a mão de Tang San. Suas originalmente grandes e secas mãos estavam ligeiramente suadas por causa da emoção. A Academia Primária de Mestres dos Espíritos de Nuodin não era tão grande quando parecia do lado de fora e era dividida em principalmente algumas
Áreas. O prédio principal da escola. Um campo de esportes e um dormitório ao leste do campo. Mesmo que fosse apenas uma academia elementar de mestres dos espíritos. Os requerimentos desse lugar em relação aos estudantes eram extremamente estritos. Mesmo que sua casa fosse perto da academia. Os estudantes deviam continuar morando na academia sob um regime unificado. No escritório do diretor no primeiro andar do prédio principal da escola havia um professor de 60 anos que estava encarregado de lidar com os novos estudantes e 2 professores adicionais nos seus 30 para ajudá-lo. Grande mestre colocou o certificado que trazia na escrivaninha e disse para o velho professor: Diretor Su. Esse é o estudante bolsista desse ano enviado da aldeia do Espírito Santo. Eu irei incomodá-lo para ajudá-lo a se registrar. O diretor Su, com seu rosto coberto por um sorriso, disse: Grande mestre. Por que você veio? Um visitante raro. Ah. Por favor. Sente-se. Grande mestre balançou a cabeça e disse para Tang San: Você se matricula aqui. Esses vários professores podem te dizer o que fazer. Eu estou indo primeiro. Eu irei encontrá-lo mais tarde. Tang San assentiu e respeitosamente disse: Até mais, professor. Grande mestre revelou um sorriso. Afagou sua cabeça. Então se virou e se foi. Ouvindo como Tang San se dirigira ao grande mestre. O diretor Su pareceu bem interessado. Jovem. Você chamou o grande mestre de professor? Ele não é um professor da nossa academia. Tang San disse. Mas ele é meu professor. Diretor Su encarou sem expressão. Você reconheceu o grande mestre como seu professor? Sua expressão era um pouco estranha. Uma expressão de como se ele estivesse segurando o riso. Tang San disse. É algo que não é adequado? Professor. O diretor Su repetidamente balançou sua cabeça. Sorrindo disse. Nem um pouco. Nem um pouco. Eu não imaginava que o grande mestre também podia aceitar discípulos. Apenas. Você ainda é originalmente um estudante da academia e no futuro deve igualmente cumprir com o sistema de regras da academia. Você entendeu? Tang San assentiu. Os 2 professores ao lado do diretor Su não tinham tanto autocontrole quanto ele. Um dos quais pegou o certificado do hall dos espíritos para olhar. Sorrindo disse. Tang San. Certo. Como um professor da academia. Eu devo instruí-lo pelo menos uma vez. Um mestre não deve ser reconhecido casualmente. Todos os mestres de espíritos. Para não mencionar negar a graduação da academia. Também só podem reconhecer um mestre dos espíritos. De outra forma não será aceito pelas pessoas comuns. Você realmente acredita que o grande mestre é adequado o suficiente? Oh! Você tem máximo poder espiritual inato. Que pena! O espírito é grama azul prateada. Vendo as palavras máximo poder espiritual inato no certificado. O rosto de todos os professores presentes exibiram surpresa. Mas grama azul prateada fez a admiração se tornar pena. Tang San olhou um pouco perplexo para os 3 professores o encarando. Há algo inadequado? O diretor Su olhou para os jovens professores ao seu lado e disse. Mesmo que o grande mestre tenha uma disposição um pouco excêntrica. Mas de certo ponto de vista. A respeito de espíritos ele é. Contudo. Uma existência inigualável. Mesmo que seu espírito seja grama azul prateada. Reconhecer ele como mestre não é de nenhum problema. Bem.
É assim que as coisas são. Essas são as suas coisas. Providas de graça pela academia. Você viverá no dormitório. Quarto 7. O professor responsável aqui pode arranjar seu trabalho como estudante bolsista. Pode ir. Obrigada, senhor. Pegando as coisas que o diretor Su lhe entregou. Tan-san, após expressar suas cortesias, se virou e deixou o escritório administrativo. O que o diretor Su lhe dera era um uniforme padrão da Academia Primária de Mestres dos Espíritos de Nuodin. Tecido branco que parecia bem agradável. Apenas agora, quando saindo do escritório administrativo, Tang-san vagamente ouviu as palavras faladas pelos jovens professores dentro do escritório. Grande mestre realmente é que inigualável. Apenas inigualável em teoria. É claro. Ele ainda precisa pôr essas teorias em prática. Diretor. Eu ainda me lembro que o grande mestre tem cerca de 10 teorias sobre aptidões centrais do espírito. Certo. Isso é simplesmente muito ridículo. É o suficiente. Grande mestre é amigo do diretor. Você não deve fazer essas avaliações presunçosas. Embora não haja provas de que sua teoria está correta. Ninguém provou que ela está errada. No mundo dos espíritos, o grande mestre é de fato uma pessoa brilhante e famosa. Incorreto. Diretor. Um brilhante e famoso palhaço devia estar correto. Todo mundo apenas age como se ele fosse uma piada. Nada mais. Ouvindo o som da conversa no interior, os passos de Tam-san pararam por apenas um momento. Então continuou a sair. Os cantos de sua boca emanavam um traço de desprezo. É claro que não era direcionado ao seu recentemente reconhecido mestre, mas antes para os 3 professores no escritório administrativo. Com apenas um simples certificado ele pôde ver que ele tinha espíritos gêmeos e ainda concluir que seu outro espírito era formidável. Poderia isso ser apenas uma piada? Teoria inigualável? Agora sua maior necessidade era a teoria. A força física de um mestre não podia ser passada para o discípulo, o que era passado era o conhecimento. Essas pessoas não entendiam nem esse pouco. Mesmo que fossem professores da academia. Havia apenas um único prédio dormitório. Facilmente encontrado. Onde os estudantes e professores da academia todos moravam. Assim como o velho Jack disse. Aqueles que podiam se tornar mestres dos espíritos eram bem poucos e era especialmente assim em uma cidade remota como Nuodin. A quantidade de estudantes e professores certamente não era muito grande e um único edifício podia arcar com a responsabilidade. O dormitório dos estudantes tinha ao todo apenas 7 quartos. Como todos os estudantes da Academia Elementar de Mestres dos Espíritos eram todos comparativamente jovens. Com o objetivo de supervisioná-los melhor, todos os estudantes de cada ano viviam juntos num grande quarto do dormitório. Cada ano os estudantes da Academia Primária de Mestre dos Espíritos de Nuodin eram apenas aproximadamente 4 pessoas. Os 3 andares inferiores do prédio do dormitório eram ocupados por 7 grandes quartos de dormir e cada quarto tinha um professor responsável. O quarto 7 entre esses 7 quartos de dormir era comparativamente um lugar incomum. As circunstâncias eram também as mais diferentes. Esse era um lugar especialmente para estudantes bolsistas. Depois de tudo, a academia não era caridade mesmo que as mensalidades para estudantes bolsistas fossem mais baratas. O tratamento não podia ser tão bom quanto os dos estudantes regulares. O quarto 7 era também o único dormitório de idades misturadas. Assim não importavam em qual série. Todos os estudantes bolsistas moravam ali.
Assim que Tang San alcançou a porta do quarto 7, ele pôde ouvir altos barulhos vindos de dentro. A porta abriu. Ele andou para ver o interior do quarto. Esse era um quarto amplo. Mais de 300 metros quadrados. Dentro. Ao todo 50 camas estavam alinhadas. Mas das camas, apenas 11 tinham roupa de cama. Agora, dentro havia estudantes de 7 ou 8 a 12 anos de idade fazendo um tumulto. Tang San bateu na porta e as crianças brigando imediatamente direcionaram seus olhares para ele. Entre eles uma criança mais velha e comparativamente maior olhou para Tang San. Ele de alguma forma se ergueu sobre ele e disse: "Um recém-chegado estudante bolsista?" No rosto de Tang San havia um sorriso levemente bem-intencionado. "Olá. Eu sou um estudante bolsista da aldeia do Espírito Santo. Eu me chamo Wang Seng. Meu espírito é um futuro tigre de guerra, espírito de batalha. Também o chefe desse lugar." "Garoto, qual é o seu nome? Qual é o seu espírito?" "Eu sou Tang San. Espírito grama azul prateada." "Espírito grama azul prateada? Desde quando o espírito grama azul prateada pode ser cultivado?" Wang Seng parecia absolutamente perplexo. As crianças do dormitório todas caíram em uma grande risada, olhando para Tang San como se ele fosse um idiota. Tang San continuava sorrindo. "Por favor, deixe-me passar." "Certo." Wang Seng não compreendeu as palavras de Tang San. "Pequeno terceiro. Eu sou o chefe aqui. No futuro você deve me obedecer. Entendeu?" O sorriso no rosto de Tang San gradualmente desapareceu. "Meu nome é Tang San. Não pequeno terceiro." Se os mais velhos o chamassem de pequeno San, ele não levaria isso para o lado pessoal. Ou se isso fosse uma forma bem intencionada de se dirigir a ele, também não era um problema. Mas o assim proclamado chefe à sua frente obviamente queria que isso fosse uma demonstração de força em relação a ele. Wang Seng levantou suas mãos para empurrar os ombros de Tang San, empurrando-o vários passos para trás. "Eu estou te chamando de pequeno terceiro. E daí? Não está satisfeito?" Tang San sorriu, levemente balançando sua cabeça, colocando o uniforme da escola em suas mãos sobre uma cama ao seu lado. Enquanto Wang Seng estava um pouco perplexo por alguma razão. De repente, Tang San desapareceu da sua frente. Os outros estudantes claramente viram Tang San dar um passo extremamente rápido e inesperadamente já chegar às costas de Wang Seng. Sem virar sua cabeça, seu braço direito curvou para cima. Um único golpe com o cotovelo na cintura de Wang Seng. Enquanto isso, seu pé direito também aconteceu de estar junto do pé direito de Wang Seng. Wang Seng não pôde nem reagir. Ele já havia completamente caído para fora, saltando através da porta aberta do dormitório. Afortunadamente a força de seu trabalho com os pés não era ruim e inesperadamente ele não havia caído. De outra forma ele teria caído de cara no chão. "Maldito pirralho! Você se atreve a me acertar?" Wang Seng indignado atacou Tang San num piscar de olhos como um tigre feroz. Tang San esperava que vindo morar na academia ele não iria encontrar muitos problemas. Ou pelo menos viver normalmente sem distúrbios. Porém, ele certamente pensou que deveria dar a esse chefe à sua frente uma pequena lição. O que é chamado matar a galinha para avisar o macaco. Olhando passivamente como Wang Seng atacava, direcionando um soco na boca do seu estômago, Tang San não recuou e, ao contrário,
Avançou, dando um passo para encontrar Wang Seng. Seu passo era o suficiente para colocá-lo à frente de Wang Seng, ao mesmo tempo estendendo sua mão esquerda, a mão direita seguindo junto, completando um movimento simples e ainda assim eficaz. Wang Seng apenas sentiu como se seu punho direito fosse puxado por uma força excepcional e as circunstâncias inesperadamente mudaram. Enquanto isso, grande força veio da mão direita de Tang San. O pé abaixo novamente apenas o suficiente para tropeçar. Um corpo imediatamente voando para fora uma segunda vez. Dessa vez o equilíbrio não pôde ser recuperado tão bem. Os simples movimentos de ambas as mãos de Tang San já estavam fazendo uso da habilidade secreta da seita Tang, controlando o Grou, capturando o dragão, tirando vantagem da própria força física de Wang Seng, em adição à sua própria força física. Wang Seng, com um baque, imediatamente caiu no chão. Se na primeira vez podia ser chamada sorte, então na segunda vez que Wang Seng caiu para fora claramente não era tão fácil. A expressão nos olhos das outras crianças olhando para Tang San de repente mudaram um pouco. Um som que claramente não deveria aparecer na boca de uma criança surgiu da garganta de Wang Seng como um rugido abafado e poderia ser vagamente visto que seu corpo emitia uma camada de pálida luz amarela. O corpo no chão pulou e atacou em um segundo. Quer velocidade ou força, eles claramente não podiam ser comparados com antes. Espírito. Ele estava empregando força espiritual. Esse pensamento surgiu na mente de Tang San como um relâmpago. Contudo, que espírito novamente? Vendo que Wang Seng pegou seus ombros com ambas as mãos, Tang San similarmente levantou ambas as mãos, igualmente tomando a forma de uma garra e recebendo as mãos de Wang Seng. Ambos os pés com os dedos simultaneamente se encontrando. Joelhos levemente flexionados, tomando a posição de um aperto de cabrito padrão cavalo. 4 mãos conectadas. Se um momento atrás podia ser considerado usando habilidades, então isso em frente aos olhos de uma pessoa se transformou completamente em uma disputa de força física. 2 pares de mãos de tamanhos não similares já segurando juntas. Wang Seng já estava claramente furioso com Tang San, seu rosto revelando um traço de selvageria. Agora ele estava usando a força de seu espírito tigre de guerra e embora ele soubesse que ele não podia realmente machucar Tang San, ele pelo menos queria contar com sua força física para puxar esse pequeno demônio no chão fazendo perder sua cara. Garra de tigre emitindo força. Wang Seng acreditava que era completamente justificável. Contando com o poder de seus anteriores 5 anos como estudante, esmagar esse pirralho à sua frente deveria ser uma tarefa fácil. Mas era realmente assim? Embora Tang San fosse magro e pequeno, ele podia continuamente balançar o martelo de forja todos os dias aproximadamente umas 100 vezes. Como sua força física podia ser ordinária? Ao mesmo tempo em que o Wang Shrng estava emitindo força, ele podia claramente sentir que ambas essas mãos visivelmente menores que as dele eram inesperadamente tão sólidas quanto o ferro. Quase em uma fração de segundo, força física obteve completa vitória. Ambos os polegares de Tang San simultaneamente usaram sua força. Wang Seng apenas sentiu um pouco de fraqueza entre seu polegar e o dedo indicador quando sua força espiritual foi neutralizada pelo outro lado. Imediatamente depois Tang San puxou suas mãos em um passo para trás. Wang Seng atacou de cima para começar. O passo de Tang San para trás imediatamente o fez perder o equilíbrio.
Ele assistiu impotentemente o joelho de Tang San se aproximando de seu rosto. Em seu coração imediatamente gritando alto em alarme. O joelho de Tang San estava se aproximando de seu nariz. Wang Seng sabia que mesmo se descontando a força física de Tang San, apenas o peso de seu corpo caindo dessa forma provavelmente não poderia proteger seu osso nasal. Em uma fração de segundo. Em seu coração ele não pode evitar se sentir um pouco arrependido. Mas quando a ponto de acertar seu oponente, ambas as mãos de Tang San abruptamente se soltaram e a força física que segurava Wang Seng naturalmente desapareceu. Além disso, o joelho direito arqueado veio completamente aberto, se tornando um chute com o peito do pé direito na boca do estômago de Wang Seng. Esse rápido chute, enquanto o movimento não era longo, a instantânea explosão de poder certamente não era pequena. Mesmo que Tang San colocasse mais força no chute, esse ainda seria o caso. Os estudantes do dormitório podiam apenas encarar enquanto o corpo de Wang Seng no ar incontrolavelmente performou uma extremamente difícil cambalhota para trás e com um alto som atingiu o chão com seu corpo inteiro já prostrado sobre seu estômago. Embora a seita Tang fosse famosa por suas armas ocultas, na verdade, o combate da seita Tang também era extremamente feroz. Apenas que isso era escondido pelo excessivo brilho das armas ocultas. Isso era tudo. Controlando o Grou capturando o dragão não era apenas um método de conduzir a força, mas ao mesmo tempo um tipo de extraordinariamente potente técnica de agarrar. Entre elas havia algumas extremamente diabólicas técnicas de romper músculos e deslocar ossos. É claro que Tang San não iria as usar nesse tipo de circunstância. Dessa vez, Wang Seng não caiu tão levemente e ele se esforçou por um bom tempo para se levantar do chão. Olhando para Tang San, a expressão em seus olhos já havia se tornado medo e raiva simultaneamente. Não importava o que ele disse. Ele era apenas um menino de 12 anos de idade, quando enfrentando uma pessoa muito mais poderosa que ele. Medo ainda era muito maior que a impulsividade. Tang San pegou o uniforme da escola. Agora você pode sair da frente? Encarando Tang San andando em sua direção, Wang Seng subconscientemente saiu de seu caminho. Tang San encontrou uma cama não muito longe da entrada e pôs seu uniforme sobre ela. Pequeno. Oh. Não. Tang San. O que você acabou de usar é uma habilidade de espiritual? Wang Seng fez uma pergunta de sondagem. Habilidade espiritual? Essa já não era a primeira vez que Tang San ouvia esse termo. O que é uma habilidade espiritual? Wang Seng coçou a cabeça, dizendo: precisamente contar com uma técnica usada com o espírito. Apenas. Seu espírito é realmente grama azul prateada? Estendendo sua mão direita. Fria luz azul surgindo na sua palma. Tang San mostrou aos estudantes do dormitório que ele certamente não havia mentido. Ouvindo as duas palavras habilidade espiritual, os outros estudantes, embora impressionados pela ferocidade de Tang San, ainda assim se juntaram ao seu redor. Foi isso realmente uma habilidade espiritual? Tão feroz que até a investida de Wang Seng não é rival. Tang San balançou a cabeça. Isso não foi habilidade espiritual. Apenas um tipo de técnica de luta. Isso é tudo. Nós não temos roupa de cama aqui? Um estudante, não mais que alguns anos mais velho que Tang San, tinha uma expressão triste em seus olhos.
Nós somos apenas estudantes bolsistas, originalmente isentos das taxas de matrícula. De onde roupa de cama poderia vir? Ah! Nós todos trouxemos essas de casa. De qualquer forma, você pode usar a minha por enquanto. Certo. Tang-san balançou sua mão e disse: Não precisa, obrigado. Eu posso me virar. Wang Seng andou à frente de Tang-san. Por que você mostrou misericórdia agora há pouco? Ele tinha estudado na Academia Primária de Mestres dos Espíritos de Noodin por 5 anos. Se Tang-san parou seu joelho e mudou para um chute para evitar machucados sérios, então ele não conseguia entender. Tang-san indiferentemente disse: Nós somos companheiros de estudo, não inimigos pessoais. Uma complexa luz atravessou os olhos de Wang Seng. Desculpe-me por agora há pouco. Todo estudante bolsista chegando aqui deve enfrentar isso. Nós estudantes bolsistas desde o início somos olhados como inferiores pelos outros estudantes. Então nós temos que nos unir. Nós apenas esperamos que você, recém-chegado, possa se juntar a nós. Tang-san sorriu e disse: Então, você queria me dar uma demonstração de força? O rosto de Wang Seng corou, mostrando uma expressão sorridente um tanto simples e honesta. Foi você que nos deu uma demonstração de força ao invés. Porém, você realmente é feroz. Você deveria ter apenas 6 anos de idade. Certo. Tang-san assentiu. Capítulo 6. Eu sou Xiao Wu. Wu de dança. Wang Seng puxou para trás um estudante na frente da cama e impolidamente se sentou-se ao lado de Tang-san. Tang-san, você me venceu. Portanto agora você é o chefe do quarto 7. Tang-san apressadamente balançou suas mãos e disse: Eu vim para estudar. Wang Seng austeramente disse: Essas são as regras. O punho mais forte é o chefe. Você acha que ser o chefe é legal? Eu não estou sendo humilde com você. Veja. Falando. Ele puxou as 2 mangas do seu uniforme escolar. Tang-san ficou chocado com o que ele viu. Em ambos os seus braços havia não menos do que 7 ou 8 manchas azul, verde e roxas. Wang Seng disse com um sorriso torto: Isso é apenas desde que eu cheguei. Ontem. Nós estudantes bolsistas viemos todos de famílias pobres. Assim os outros estudantes do dormitório constantemente intimidam nós do quarto 7. O atual chefe do dormitório deve se levantar pelos irmãos menores. Eu honestamente desejo passar esse dever para você. Os outros estudantes todos assentiram, olhando para Tang-san, rostos mostrando uma leve luz esperançosa. O senso de justiça é basicamente o elemento-chave para um cavaleiro errante. Proteger os francos está naturalmente incluso. Durante os anos na seita Tang, Tang-san recebeu frequente educação nessa matéria. Tendo ouvido o que foi dito, ele não pode declinar novamente. Certo então. Eu não posso assistir colegas de dormitório sendo intimidados. Nesse momento, uma clara e melodiosa voz veio do lado de fora. Esse é o quarto 7. Todo mundo olhou na direção da porta.
olhos imediatamente encarando alguma coisa. Avistando uma bela, muito jovem garota parada na porta, parecendo ter a mesma idade de Tang-san. A altura também praticamente a mesma. Com um belo e pequeno rosto rosado e uma aparência equilibrada e suave. Parecendo uma pêssego-mel completamente maduro. Dando às pessoas uma vontade de dar uma grande mordida. Embora sua roupa fosse bem simples, ela ainda parecia bem apresentável. Longo cabelo negro preso numa trança escorpião indo até a altura das nádegas. Um par de brilhantes e inteligentes olhos parecendo cheios de curiosidade. Ambas suas mãos carregavam um novo uniforme da escola. Todos os estudantes no dormitório eram meninos e vendo esse tipo de bela jovem menina aparecendo de repente. Cada um deles mostrou uma aparência surpreendida. Tang-san não pode evitar perguntar a Wang Seng em voz baixa. Nós vivemos com meninos e meninas misturados aqui? Wang Seng assentiu e numa voz igualmente baixa disse. Todo mundo ainda é criança. Todos os dormitórios da escola não separam por gêneros. Eles dizem que as academias intermediárias de mestres dos espíritos começam a fazer distinção. Realmente estranho. Ano passado não havia nenhum estudante bolsista. Nesse ano temos 2. Chefe. Vá. Dê a ela uma amostra de força. E não há necessidade. Tang-san não esperava que para se tornasse o assim chamado chefe do quarto 7. Ele iria imediatamente entrar num problema complicado. Intimidar uma menina. Ele realmente não podia fazer isso. A menina na porta piscou com seus grandes olhos. Vendo que ninguém ali prestava atenção nela. Ela novamente levantou sua cabeça para olhar para a placa de indicação do quarto 7 na porta e em seu rosto apareceu um sorriso alegre. Olá todo mundo! Eu me chamo Xiao Wu. Wu de dança. Wang Seng empurrou Tang-san pelas costas, indicando que ele não podia destruir os costumes dos dormitórios. Tang-san não tinha escolha. Obrigado a ficar de pé e andar na direção da menina. Olá. Eu sou Tang-san. Eu sou. Eu sou. Ele realmente não conseguia dizer a palavra chefe. Mas teve uma ideia. Eu sou o sênior desse quarto. Você pode me chamar pelo meu nome. Posso perguntar qual é seu espírito? Xiao o piscou e disse com um sorriso. Meu espírito é um coelho. Um amável tipo de pequeno coelho branco. E o seu? Quando ela sorria, seu rosto mostrava 2 amáveis covinhas. Indescritivelmente comoventes. Tang-san disse. Então você realmente não é como eu. Meu espírito é a comida do seu espírito. Grama azul prateada. Nunca tendo tido experiência com meninas. Mesmo originalmente na seita Tang ele apenas havia se concentrado em armas ocultas todos os dias. Agora ele estava inesperadamente um pouco nervoso. Xiao Wu deu uma risada abafada e disse. Você realmente quer dizer que você não vai me deixar entrar? Isso. É o seguinte. Nosso quarto 7 tem uma regra que os recém-chegados estudantes bolsistas devem pelo menos uma vez mostrar a atual força de seus espíritos. Portanto, eu quero que você tenha uma pequena disputa comigo por um momento. Tang-san secretamente encorajou a si mesmo. Uma pequena disputa não era intimidar uma pessoa.
Se ele fosse um pouco cuidadoso, ele não iria machucá-la. Isso também podia ser considerado continuar a tradição do dormitório. Xiao olhou estranhamente para Tang San. Você tem certeza? Tang San assentiu e disse. Eu tenho certeza. Xiao colocou o uniforme escolar que segurava ao lado. Seu rosto mostrava um pouco de animação. Certo. Então venha. Sem nem esperar pela resposta de Tang San. Sua perna direita já havia se dobrado e erguido. A parte inferior da perna avançando num flash. Chutando na direção do queixo do pequeno San. Podia parecer que ele não tinha muita força. Mas era extraordinariamente rápido. Tang San pulou de susto. Corpo desviando para a esquerda. Fora do caminho do chute se aproximando. Enquanto sua mão direita segurou o tornozelo de Xiao Wu. A perna direita como usualmente pisando para frente. Ombro empurrando contra o peito de Xiao Wu. Um padrão empurrão da montanha de ferro. Em circunstâncias normais. Quando Xiao suportada apenas por um pé como agora e empurrada por Tang San, deveria inevitavelmente cair. É claro. Tang San tinha seus próprios limites. Em seu coração ele já havia pensado adiante. Ele apenas precisava que Xiao perdesse o equilíbrio e com sua velocidade ele definitivamente ainda teria tempo para segurá-la. Ao mesmo tempo ele não usou muita força no empurrão. Ele apenas queria considerar isso uma competição e submeter a um teste. Os outros estudantes todos assistiram com completa atenção aos golpes de Tang San e Xiao Wu. Wang Seng observou os movimentos de Tang San. Seus olhos brilhando de novo e de novo. Tentando arduamente memorizá-los. Ele descobriu que os movimentos de Tang San, embora muito sucintos, eram extraordinariamente efetivos. Mas as coisas certamente não progrediram como Tang San originalmente imaginara. A mão direita de Tang San havia apenas conseguido segurar o tornozelo de Xiao Wu. Quando ele de repente o sentiu escapar de sua mão. Inesperadamente perdendo o controle de um resultado certo. Imediatamente em seguida, Xiao Wu tomou vantagem de sua perna livre e chutou horizontalmente. Já entrando em contato com seu ombro direito. Enfrentando o seguido golpe do ombro direito de Tang San. Ela levemente bloqueou com ambas as mãos. Com a perna direita se apoiando no ombro de Tang San. A outra perna também se levantou. Sem esforço subindo no outro ombro de Tang San. A atual situação iria parecer extremamente estranha. Ambas as pernas de Xiao Wu atualmente enroladas em torno do pescoço de Tang San. Apoiadas sobre os ombros de Tang San. A parte superior do corpo dobrada para trás com ambas as palmas apoiadas no chão. Ambas as pernas macias eram como molas. Atualmente torcendo o pescoço de Tang San e o fazendo cair para trás. Afortunadamente Xiao Wu era jovem e estava vestindo calças agora. Se fosse trocado por uma saia, então provavelmente Tang San não tinha experiência em lutar com meninas. Apenas agora quando a primeira perna de Xiao Wu se enrolou em seu pescoço. Ele podia, é claro, ter respondido de alguma forma. Mas por ter levantado a perna. A parte inferior da perna da calça de Xiao Wu naturalmente subiu um pouco e a parte inferior da perna encostando perto de seu pescoço já estava descoberta.
A delicada pele da panturrilha da menina era como veludo. De repente, fazendo os sentimentos de Tang San flutuarem por um momento, e sua reação foi meio segundo mais lenta. Assim que ambas as mãos de Xiao o empurraram para cima. Ambas as pernas ao mesmo tempo exerceram força, e Tang San muito tarde lembrou-se do peso em seus ombros. Depois de tudo, o pescoço de uma pessoa é fraco e ele era ainda uma criança. Mesmo aguentando a tensão por um curto período com habilidade, o pescoço era muito facilmente ferido. Ele apenas pode deixar Xiao derrubar seu corpo. Tang San descobriu que a técnica de como Xiao usava ambas as pernas fazendo força com as mãos emburrando o chão liberava toda a força efetiva dela. Inesperadamente um pouco similar com o método de emitir força com a parte inferior da perna do método de martelar que seu pai havia ensinado. Caindo no chão com o rosto para cima. Como a força física de Xiao certamente não era tão grande, Tang San também tinha a habilidade Céu Misterioso para proteger seu corpo. Ele naturalmente não se machucou. Sentindo Tang San, Xiao já havia agilmente se levantado do chão. Se virando e levemente sorrindo, olhou para ele. Se levantando. Tang San, assim como Wang Seng. Derrota era derrota. Ser descuidado não era desculpa. Ele sabia que quando Xiao o agarrou e jogou, ela já estava sendo leniente. De outra forma, entrelaçar as duas pernas em volta do pescoço não poderia terminar com apenas uma simples queda. Essa ainda era a primeira vez que Tang San havia encontrado esse tipo de técnica. Na sua impressão, as artes marciais de seu mundo original não pareciam ter nenhum golpe similar. No entanto, esse tipo de técnica também era altamente perigoso. Se naquele instante sua resposta fosse um pouco mais rápida. Então, dessa distância tão próxima, atacar o corpo de Xiao não parecia nada difícil. Eu perdi. Você pode me dizer que habilidade você acabou de usar? O rosto de Tang San estava levemente vermelha. Meditando em seu coração. Ele dessa vez como chefe do quarto 7 fora provavelmente por mais pouco tempo. Xiao Wu disse com um sorriso vitorioso. Eu chamo isso de habilidade suave. Utilizando a leveza e tensão do corpo magistralmente. Agora. Os estudantes do dormitório já estavam há um bom tempo assistindo de boca aberta. Particularmente Wang Seng. Tang San, que havia derrotado ele, já o havia deixado com um sentimento um pouco fantástico, e agora Tang San havia sido subjugado em um golpe por essa bela pequena menina. Seus olhos estavam arregalados há um bom tempo. Em seu coração ele pensou: por que os novos estudantes bolsistas desse ano são todos tão ferozes? Tang San, que a respeito da posição de chefe do dormitório originalmente não tinha nem ideia, disse: de acordo com as regras do dormitório, você me derrotou. Então daqui para frente você é a sênior do quarto desse dormitório e também a chefe desse grupo de pessoas. Nos olhos de Xiao surgiu um traço de agradável surpresa. Não muita surpresa, e um prazer florescente. Chefe? Isso parece bem interessante. Bom. Então de hoje em diante eu sou sua chefe. Tornar-me uma estudante bolsista parece uma boa coisa. Xiao escolheu uma cama ao lado da de Tang San. Pegando sua bagagem e o uniforme da escola da trás e os colocando ali. Então, quem de vocês vai me dar uma introdução do estado das tarefas de nossa academia?
Xiao olhou para todo mundo que não pronunciaram uma palavra em resposta. Atualmente esses estudantes estavam gradualmente saindo do choque. Quando Xiao agora há pouco jogará Tang San tão extremamente agilmente, os deixou em seus corações um pouco assustados. Ainda assim foi Wang Seng quem se levantou. Nós estudantes bolsistas somos atualmente responsáveis por varrer e limpar a academia. Nosso professor é responsável por arranjar trabalhos específicos. A academia tem ao todo 6 séries. Cada série tem uma sala. Você, chefe e Tang San são os recém-chegados e devem ser estudantes da primeira série. O resto de nós está pelo menos na terceira série. Esse ano eu estou na sexta série. Na academia todos os dias nós atendemos aulas durante a manhã. Então cultivamos individualmente durante a tarde. De manhã há geralmente 2 aulas. Uma aula de conhecimento cultural. Uma aula sobre espíritos. Nós estudantes bolsistas pela maior parte da tarde temos de trabalhar, ganhando assim dinheiro para as refeições. Wang Seng deu uma simples introdução dos outros estudantes. Entre esses estudantes bolsistas, o melhor espírito era o de Wang Seng. Não apenas era um espírito animal. Em efetivação de combate ele ainda era o mais forte rei das feras. Seu poder espiritual já estava no 9º nível. Quando ele evoluísse um nível ele poderia na graduação se unir a um grupo para caçar e matar uma besta espiritual. Dessa forma obtendo um anel de espírito para promover seu título. Ouvindo até Wang Seng terminar de falar, Xiao deu a Tang San uma olhada e disse: Tang San, qual é o seu nível de poder espiritual? Agora há pouco eu senti que sua força era bem grande. Tang San não escondeu isso. Depois de tudo na superfície seu espírito era uma boa para nada grama azul prateada. Eu tenho máximo poder espiritual inato. Portanto meu poder é comparativamente forte. Máximo poder espiritual inato? Imediatamente os estudantes gritaram. O coração de Wang Seng finalmente alcançou o equilíbrio. Desde que o poder espiritual de Tang San era maior que o seu, derrotá-lo também estava certo. Como ninguém tinha os pré-requisitos para um anel de espírito, o poder espiritual tinha um efeito decisivo. Não era de se espantar que a força dele fosse maior que a sua. O coração de Wang Shen tinha pura confiança e em seu coração pensou que desde que seu espírito era um tigre de batalha. Depois que ele e Tang San igualmente ganhassem um anel de espírito e entrassem no título de mestre espiritual, sua grama azul prateada certamente não seria igual ao seu tigre de batalha. Xiao piscou, murmurando alguma coisa. Nesse instante, um professor de 30 anos entrou. Os novos estudantes já chegaram? De pé por um momento. Tang San e Xiao simultaneamente se levantaram de suas camas. O professor tinha uma aparência comum. O cabelo de um pálido verde. Carregando uma roupa de cama nas mãos. Onde está Tang San? Tang San rapidamente deu um passo para frente. O professor disse: Eu sou Moen. Você pode me chamar de Professor Mo. Tang San. Essa roupa de cama veio do grande mestre. Tang San pegou a roupa de cama. Embora o revestimento do edredom fosse bonito, um cheiro claro e fresco alcançou suas narinas. Inesperadamente isso era completamente novo. E ainda havia um travesseiro. Grande mestre aparentemente já havia pensado em ajudá-lo. Moen disse: Tang San, você e Xiao são os estudantes bolsistas do primeiro ano. Então a partir de hoje,
Vocês são responsáveis por varrer o jardim ao sul do campo de esportes. Todos os dias vocês irão ganhar 10 moedas espirituais de cobre. Mas se lembrem, vocês devem limpar todos os dias. Especialmente o lixo deve ser devidamente recolhido. De outra forma, os seus salários podem ser reduzidos. Se vocês agirem como delinquentes, a academia pode expulsá-los. Vocês entenderam claramente? Tang San e Xiao Wu assentiram simultaneamente, expressando entendimento. Moen disse: amanhã será a cerimônia de abertura. Depois de amanhã as aulas regulares começarão. As aulas do primeiro ano são no primeiro andar do prédio principal da escola. Então depois de amanhã vocês devem pontualmente ir para a aula. A partir de depois de amanhã, vocês irão começar a cuidar do trabalho regular. Nós podemos fazer verificações no local não programadas. Bem, descansem primeiro. Wang Seng. Você é o mais velho aqui. Então explique para eles as regras. Segurando a roupa de cama em seu peito, Tang San sentiu uma explosão de calor em seu coração. Sua mente não podia deixar de relembrar o rosto um pouco rígida do grande mestre. Roupa de cama? Isso parece ser um problema. Xiao olhou sem expressão para a roupa de cama nas mãos de Tang San. Em seus olhos apareceu um olhar um pouco embaraçado. Estudantes bolsistas eram todas crianças de famílias pobres, porém mais sensíveis que descendentes de nobres. Alguns estudantes inteligentes imediatamente gritaram: chefe! Por enquanto use o meu colchão. Eu vou por metade da minha colcha sobre o divisor. Outro estudante disse: chefe! Então use meu colchão. Eu trouxe um colchão de algodão acolchoado que eu posso dar um jeito de usar. Xiao olhou para as roupas de cama desses estudantes bolsistas. Embora não pudesse ser determinado até que ponto eles estavam sujos, a maior parte deles estavam quebrados, esfarrapados e desgastados. Franzindo a testa, ela disse: é melhor que vocês não me chamem de chefe. Parece que vocês estão me chamando de velha. Wang Seng disse: essa é a forma como dizemos isso. Essas são as regras. Xiao Wu disse: já que eu sou a chefe, minhas palavras devem ser tratadas como regra. Então é melhor assim. A partir de agora vocês me chamam de Xiao Wu Jie. Falando em direção a um lado, seu olhar finalmente caiu na roupa de cama nos braços de Tang San. Tang San, vamos conversar um momento? Tang San ficou atordoado por um momento. Em seu coração ele entendia que Xiao Wu estava provavelmente de olho na roupa de cama em suas mãos. Ele nunca havia sido uma pessoa mesquinha. Mas essa roupa de cama era um presente do grande mestre para ele. Em seu coração ele estava um pouco relutante de se separar dele. Mas Xiao Wu era uma menina. Falar sobre o quê? Xiao Wu disse: eu vejo que sua roupa de cama é bem grande. 2 pessoas não ocupam muito espaço. Dessa forma é melhor. Se nós colocarmos nossas camas juntas, então não podemos nós dois usar isso? Ah! Usá-lo juntos? Tang San olhou para Xiao Wu. Mentalmente ele não era uma criança de 6 anos de idade. Embora agora ele e Xiao Wu fossem ambos ainda bem jovens. Mas para dormirem juntos. Homem e mulher dormindo juntos sem relação de sangue. Isso não é bom. Xiao Wu bufou, dizendo: o que não é bom? Eu não ligo. Você está com medo?
Você teme que eu vá te estuprar? Ah! E? Todo mundo diz que meninas são mais precoces comparadas a meninos. Mas essa menina em sua frente tinha apenas 6 anos de idade. A resposta chocada de Tang San não saiu. Os outros estudantes os assistiram invejosamente, tendo um ótimo show. Todos tinham sorrisos malandros em seus rostos. Mas ninguém falou. E? Que? Se apresse. Empurre a cama aqui. Você não tinha super força? Xiao Wu apressou um pouco impacientemente. Tang San subconscientemente empurrou sua cama ao lado da de Xiao Wu. Xiao Wu pegou a roupa de cama de seus braços, primeiro estendendo o colchão sobre as camas. Essa roupa de cama era para uma pessoa adulta e era de fato bem grande. Embora fosse incapaz de cobrir completamente as duas camas, ela ainda podia cobrir mais de 70%. Xiao Wu colocou sua sacola de roupas sobre o ponto onde as duas camas se juntavam. Você coloca sua sacola de roupas aqui também. Daqui para frente essa é a borda. Se você atravessar a borda, não estranhe se eu for descortês. Oh! Vendo Xiao Wu arrumando a borda, Tang San ficou aliviado. Ele rapidamente assentiu e colocou sua sacola no lugar. Xiao Wu cobriu as camas com o edredom. Ambas as camas simplesmente tomando uma única forma. É claro. Havia linha de demarcação. Wang Seng disse. Nós devemos ir almoçar. Xiao Wu Jie. Tang San. Vamos. Ouvindo sobre comida. Xiao Wu imediatamente pulou e animadamente disse. Ótimo. O que há de bom para comer? Wang Seng e os outros estudantes bolsistas olharam uns para os outros com receio e disseram com um sorriso forçado. O que de bom nós estudantes bolsistas podemos conseguir para comer? Na cantina você só vai conseguir comprar alguma das refeições baratas reunidas ali. Tang San balançou sua cabeça, dizendo. Podem ir. Eu não vou. Sua casa estava acostumada com a pobreza enquanto o dinheiro de Tang Yao era todo usado para álcool. Assim, para não morrer de fome ele havia especialmente trazido rações. Seus bolos lisos e grossos caseiros. Para simplesmente encher seus estômagos não haveria problemas. No dia depois de amanhã ele começaria a trabalhar pelo salário. Olhando para as manchas no corpo de Tang San, Wang Seng vagamente entendeu o que ele queria dizer e não iria forçá-lo. Xiao Wu Jie. Então vamos. A crescente animação no rosto de Xiao Wu abruptamente se solidificou. Você precisa gastar dinheiro para comer? Apenas quantas moedas espirituais isso custa? Se não fosse por sua não inconsiderável força. Talvez Wang Seng fosse amaldiçoá-la. Não é desnecessário dizer que comer comida custa dinheiro? Quem poderia estar dando almoço de graça? Apenas. Ele naturalmente viu que essa recém-apontada chefe era provavelmente o mesmo que Tang San. Também embaraçosamente com falta de dinheiro. Wang Seng heroicamente disse. Não se preocupe. Assim. Por esses 2 dias deixem suas despesas de alimentação comigo. Tang San. A partir de hoje todos juntos somos companheiros de dormitório. Então vamos.
No pior dos casos, até que você tenha dinheiro, apenas me peça novamente. Por um momento Tang San hesitou um pouco. Mas ele ainda concordou. Por todo esse tempo ele não tinha o conceito de dinheiro. Wang Seng estava bem feliz com seu apetite. Xiao Wu ainda mais imediatamente era apenas sorrisos. Olhando significativamente para Wang Seng. Porém relembrando de sua habilidade suave. Wang Seng manteve sua distância dela. Anteriormente, quando ela jogou Tang San, seu rosto também mostrou uma expressão sorridente. Quem sabia quando ela poderia ficar animada e sem esforços ir atrás dele de repente? Incluindo Tang San e Xiao Wu. Um grupo de 11 pessoas deixou o quarto 7. Em direção à cantina sob a liderança de Wang Seng. A cantina era no prédio da escola, tendo de atravessar todo o campo de esportes para chegar lá. Agora, o campo de esportes já estava movimentado. Podia-se ver um bom número de estudantes usando o uniforme da academia indo na direção do prédio da escola. Claramente, todos estavam indo comer. A cantina da Academia Primária de Mestres dos Espíritos de Noodin era bem grande. Grande o suficiente para caber 6 séries mais os professores. Ao todo mais de 300 refeições. Agora, já havia uma fila na janela de servir da cantina. A cantina era ao todo dividida em 2 andares. E apenas no primeiro andar havia 300 lugares. Esse não é o grupo de Wang Seng de aparições da pobreza? Assim que eles entraram na cantina, uma voz discordante os alcançou. Tang San olhou inquisidoramente na direção de que a voz viera. Apenas vendo um grupo de estudantes mais velhos de pé na escadaria entre o primeiro e segundo piso. Olhando para eles de sua posição mais elevada. O locutor era um belo e vivaz. Provavelmente de 11 ou 12 anos de idade. Estudante masculino. Seus olhos revelando um desdém concentrado. Apontando um dedo na direção de Wang Seng. Aparições de pobreza são apenas aparições de pobreza. Provavelmente sempre incapazes de comer no segundo andar. No caminho da cantina. Wang Seng já havia dito a Xiao Wu como chefe do quarto 7 e os estudantes bolsistas deviam agir em público e Xiao Wu concordou prontamente. Agora encontrando alguém a provocando. Imediatamente seu temperamento esquentou. Que tipo de criaturas são vocês? Por que o segundo andar é tão sensacional? Um estudante bolsista ao lado de Xiao Wu a aconselhou em voz baixa. O segundo andar é um lugar onde você pode independentemente ordenar pratos. Muito caro. Nós realmente não podemos subir para comer. A altura de Xiao Wu era praticamente a mesma de Tang San. Anteriormente, Wang Seng os escondeu atrás dele. Quando ele então continuou andando, aqueles estudantes na escadaria naturalmente avistaram sua aparência e os olhos do estudante locutor imediatamente brilharam. Uma linda pequena Loli. É uma pena que ela é uma estudante bolsista. Wang Seng. Seu pai está indo comer agora. Então eu irei deixar você ir dessa vez. Falando. Ele foi seguido por uma multidão de pessoas na escada subindo para o segundo andar. Xiao Wu levantou seu pé. Pronta para segui-los. Mas foi impedida por Tang San.
Esqueça disso. Nós viemos aqui para comer. Xiao olhou para Tang San com um pouco de desprezo. Você é assim tão tímido? Tang San, sem explicações, seguiu e foi até o final da fila para comprar comida. Regras da seita Tang. Todos os discípulos da seita não devem ser facilmente provocados para trazer problemas para si mesmos. Mas se o ofensor tomar a iniciativa, prometa retornar com um trovão. Do ponto de vista de uma pessoa adulta, esses estudantes da academia, em relação ao temperamento, era apenas um grupo de crianças. Nada mais. Para ele, um adulto mentalmente, a rivalidade com uma criança de pouco mais de 10 anos de idade não era muito interessante para Tang San. Porém, o temperamento exibido por Xiao fez Wang Seng admirar ainda mais. Apenas então, Tang San viu uma pessoa familiar e apressadamente andou até ele. Professor, você também veio comer? Era exatamente o grande mestre que havia chegado. Balançando a cabeça em sua direção, ele disse: As coisas que você recebeu estavam certas? Tang San respeitosamente assentiu e disse: Obrigada pela roupa de cama, professor. O grande mestre bateu em seu ombro, dizendo: Venha comigo para o segundo andar para comer. Depois eu irei levá-lo para ver o que é reconhecido como meu lugar aqui. Tang San balançou sua cabeça, dizendo: Não. Professor, eu irei comer com os meus companheiros de quarto. Durante todo esse tempo, ele não queria agir como uma pessoa inconvencional. O grande mestre não insistiu. Ele assentiu e disse: Ok. Você faz o que sente que é apropriado. Vá. Quando tiver terminado de comer, me espere na entrada da cantina. Dizendo isso, ele subiu para o segundo andar, pensando que ele não sabia o porquê. Tang San sentiu que o grande mestre e seu pai eram um pouco similares. Embora seu pai falasse muito pouco e o grande mestre falava comparativamente mais, suas posições davam um tipo de sensação particular. Especialmente o grande mestre expressava esse aspecto ainda mais distintamente. Mesmo quando ele sorria, ela ainda tinha uma sensação solene. Wang Seng veio ao lado de Tang San. Você conhece o grande mestre? Tang San assentiu, dizendo: Ele é meu professor. Wang Seng disse com um ar estranho: Não pode ser. Você reconheceu o grande mestre como seu mestre? A atual força dele não muito grande. Na nossa academia, o grande mestre é apenas um tipo de visitante oficial. Eles dizem que é por causa das boas conexões com o diretor que ele pode ficar na academia. Dizendo não tão bem assim. Apenas um parasita. Eu ouvi o grande mestre ir a logo fazer 50 anos. Mas ele ainda não atravessou o nível de grão-mestre e seu espírito tem apenas 29 níveis. Provavelmente em toda a sua vida ele ainda será incapaz de atravessá-la. Tang San levantou sua cabeça, olhando seriamente para Wang Seng. Se você não quiser ter outra disputa comigo mais uma vez,
Eu peço que você não faça tais avaliações presunçosas do meu professor. Essa foi a primeira vez. Eu espero que também tenha sido a última. Obrigada por sua gentileza. Mas eu ainda acho que você não deve me incomodar. Terminando de falar, ele se virou e saiu para o lado de fora da cantina. Wang Seng não havia imaginado que a reação de Tang San iria ser tão grande. Ele ficou ali momentaneamente aturdido. Ao lado, Xiao Wu e os outros estudantes também não entenderam por que ele era daquele jeito. Um professor por um dia é um pai para a vida. Do ponto de vista de Tang San, essas palavras eram absolutamente não apenas da boca para fora. Desde que ele reconhecera o grande mestre como um mestre. No que dizia respeito ao grande mestre, ele havia desenvolvido uma sincera estima. Se agora há pouco não fosse Wang Seng falando de sua incorreta impressão do grande mestre vivendo de outros, mas antes outra pessoa, talvez tivesse imediatamente revidado. Wang Seng, um pouco incomodado, disse: Isso não tem nem pé nem cabeça. Essa criança tem algum defeito. Xiao olhou as costas de Tang San partindo. Mesmo que as roupas que ele usava estivessem cheias de manchas. Inconscientemente, a magra e pequena figura parecia muito maior. Para ficar perto da água após comer a ração, Tang San rapidamente retornou à cantina. Dessa vez ele não entrou. Ficando perto da porta da cantina silenciosamente esperando. Dos estudantes passando, alguns lhe lançaram olhares curiosos. Mas como se ele não os tivesse visto. Ele deixou suas pálpebras abaixadas, sem nem mesmo olhar para eles. Após esperar por aproximadamente 1 hora, o grande mestre finalmente saiu da cantina e com ele veio uma pessoa similarmente de meia idade. A pessoa de meia idade estava vestida num champão. Suas feições eminentemente inteligentes. Queixo levemente protuberante. Em seu rosto um sorriso suave. Vamos, pequeno San. O grande mestre chamou na direção onde Tang San estava, na porta da cantina. A pessoa de meia idade ao lado do grande mestre disse sorrindo: Esse é o seu recém-aceito discípulo. O grande mestre assentiu. A pessoa de meia idade bateu no ombro do grande mestre. Bem então. Eu desejo seu sucesso. Eu estou indo primeiro. Tendo dito isso, ele lançou um olhar para Tang San e seguiu em outra direção. A residência do grande mestre era um quarto no canto do último andar do prédio do dormitório. O quarto não era grande. Apenas 30 metros quadrados ou algo assim. As coisas dentro também eram bem simples. Apenas 2 estantes cheias de livros em uma parede atraiu o olhar de Tang San. O grande mestre pegou um pacote de papel em seus braços e passou para Tang San. Primeiro coma. Certo. Mesmo que eu a tenha carregado por um bom tempo. A comida ainda está boa. Tang San ficou estupefato por um momento. Então abriu o pacote de papel. Dentro ele viu 2 pernas de galinha e um pão cozido no vapor. Ainda mornos. Professor, prossiga. Coma isso rápido. Quando você terminar, eu ainda tenho coisas para falar a respeito. O tempo da juventude não pode ser perdido. A expressão do grande mestre estava calma e séria.
Sua voz calma. Não era fácil encher o estômago apenas com o bolo liso e grosso e o apetite de Tang San também não era ruim. Muito rapidamente ele pegou a comida que o grande mestre havia lhe dado e devorou tudo. O grande mestre lhe deu um copo de água e se sentou atrás da escrivaninha. Esse ano você tem 6 anos de idade. Com o máximo poder espiritual inato e espíritos gêmeos. Solte o seu outro espírito e me deixe dar uma olhada. Tang San assentiu. O grande mestre já sabia que ele tinha espíritos gêmeos. Então ele não tinha razão para esconder isso. Estendendo sua mão esquerda. Luz negra saindo. Outra vez formando esse não grande martelo. Por entre a última vez e vindo à escola ter estado treinando. Sua força física havia significantemente progredido. Agora ele já podia segurar o martelo com um esforço e não se sentir a tensão esmagadora. Vendo o martelo na mão de Tang San, o grande mestre de repente saltou de seu assento. Seus olhos exalando uma luz extremamente agitada. Sem hesitação olhando para o martelo. Murmurando. Tang San. Tang San. Sobrenome Tang. Ok. Você pode recolher esse espírito. Você não pode despreocupadamente revelar isso na frente de outras pessoas. Sem minha permissão. No futuro você definitivamente não deve dar a esse espírito nenhum anel de espírito adicional. Essa parte você deve lembrar bem. Tang San um pouco surpreso olhou para o grande mestre. Meu pai também me disse isso. Por que eu não devo adicionar anéis de espírito nesse espírito? A luz agitada nos olhos do grande mestre gradualmente se entorpeceu. O que o seu pai faz? Tang San disse. Ele é o ferreiro da aldeia. Ferreiro? O olhar do grande mestre era um pouco estranho. Dando um suspiro ele balançou sua cabeça. Ferreiro. Martelo. Inesperadamente uma combinação perfeita. Ainda não é a hora de te dizer. Você só precisa se lembrar. Agora você não vai usar esse espírito ou adicionar anéis de espírito. Só por causa do nosso plano futuro. Você precisa propriamente manter isso firme na sua mente. Desde que seu pai havia dito isso e o grande mestre também. Isso fez a confiança de Tang San no grande mestre aumentar. Eu entendo. O grande mestre disse. Amanhã será a cerimônia de abertura. No dia depois de amanhã as aulas regulares vão começar. Porém, do seu ponto de vista, isso é apenas um atraso. Nada mais. Agora a questão mais urgente é fazer o seu espírito capaz de continuar a cultivação. Durante a manhã você só age após eu cuidadosamente pensar sobre isso. Amanhã cedo você irá me seguir da academia e eu irei te levar para procurar um anel adequado. Para que você possa avançar para o título de mestre espiritual. Tang San se alegrou devido à fala do grande mestre. Apenas após ter obtido um anel de espírito ele poderia confirmar se era por causa da falta de um anel de espírito que sua habilidade, céu misterioso, estava restringida. O método do grande mestre era o que ele queria e ele rapidamente e muito alegremente concordou. O grande mestre continuou falando. Em relação à academia eu posso te ajudar a explicar. Você não precisa se preocupar. No caminho de volta eu posso te instruir nos conhecimentos dos espíritos. Tang San. Qual é a sua visão em relação ao seu espírito grama azul prateada? Tang San disse. Todo mundo diz que é um espírito inútil. Contudo, eu acho que tudo tem algum tipo de propósito. Mesmo a mais ordinária grama azul prateada deve também ter um. O grande mestre. Satisfeito.
Assentiu e disse: Isso não é ruim. Todo espírito tem suas características. Nas minhas pesquisas, os espíritos inferiores constituem uma grande porção. Eu tenho sempre mantido que não há espíritos lixo. Apenas pessoas lixo. Amanhã eu irei levá-lo para procurar por um anel de espírito. Então agora você precisa decidir em que direção você vai guiar o crescimento do seu espírito por você mesmo. Tang San estava um pouco surpreso. Direção do crescimento do espírito? Professor, o que isso significa? O grande mestre disse. Para isso nós precisamos falar sobre classificação do espírito. Para amplamente distinguir eles. Os espíritos só têm duas grandes categorias: espíritos animais e espíritos ferramenta. Espíritos do tipo planta também estão incluídos nos espíritos ferramenta. Então ambos os seus espíritos são contados como espíritos ferramenta. A grande diferença entre espíritos ferramenta e espíritos animais está na sua manifestação. Quando espíritos animais são usados, o poder do animal é adicionado ao seu próprio e isso irá também adicionar efeitos no corpo. Confiando no corpo humano com a integração do espírito animal para aumentar a força. Alcançando a união homem-espírito para lançar ataques é o objetivo. Mas espíritos ferramentas são completamente diferentes. Os espíritos ferramenta possuem efeitos que podem ser usados independentes do corpo. Consequentemente, a natureza auxiliadora dos espíritos ferramentas é maior que as dos espíritos animais. Levantando um simples exemplo. Se seu espírito for nossa mais comum comida, o velho arroz espada. Dessa forma, seu espírito pode ser tratado como comida. Além disso, por ele ganhar forma por meio de poder espiritual, o efeito pode ser muito melhor quando comparado a arroz comum. Tang San disse. Impressionado. Espíritos também podem ser comidos? O grande mestre balançou a cabeça confirmando e disse. Espíritos na categoria comida podem todos serem comidos. Além disso, talentosos mestres dos espíritos do sistema de comida de altos níveis sempre são avidamente desejados pelo exército. Um único mestre dos espíritos do sistema de comida acima do nível 30 pode suprir comida suficiente para alimentar 100 soldados, grandemente reduzindo o esgotamento de suprimentos do exército. Tang San francamente disse. Eu ainda não entendi. O grande mestre pacientemente disse. O princípio é atualmente bem simples. Comida, para qualquer organismo vivo, são sempre tratadas como reposição de energia. E o poder espiritual também é um tipo de energia. Assim, o poder espiritual pode mudar para ser capaz de ser absorvido por humanos como energia. Dessa maneira, é pelo nosso ponto de vista certamente não diferente de comida genuína. O mesmo que a energia que o corpo humano requer. Tang San ouviu e apenas ligeiramente entendeu um pouco. Mas ele compreendeu a ideia geral. Então, assim por dizer, espíritos ferramenta são na maior parte usados para dar auxílio. Certo. O grande mestre disse. Nada é definitivo. Alguns espíritos ferramenta podem se tornar espíritos de batalha. Por exemplo, se seu espírito ferramenta for uma espada, ele pode ser considerado uma arma. Dessa forma, você pode também se tornar um mestre dos espíritos de batalha, como aquilo que é chamado pelo mundo de armas mágicas. Isso é atualmente apenas um mestre dos espíritos de batalha com um espírito ferramenta cultivado ao seu ápice. Embora mestres de espírito ferramenta e mestres de espírito de batalha são diferentes, existem algumas conexões entre eles. Cada mestre dos espíritos tem uma direção de crescimento.
Sistema de comida. Sistema de detecção. Sistema de batalha. Sistema de cura. Sistema de controle e assim por diante. Agora, antes de obter um anel de espírito, você deve primeiro rapidamente decidir a futura direção do crescimento do seu espírito. A cultivação espiritual de um mestre dos espíritos precisa ter uma direção na qual vai se desenvolver.